Ele dava muito valor à natureza, à árvore. Você vai ver, pega fotos do Tolkien, ele tá sempre do lado de uma árvore. Tá sempre abraçado com uma árvore. Ele gostava disso. Isso é muito lindo, porque ele tinha esse lance de, tipo, a partir do momento que você começa a enxergar a beleza nas coisas simples, numa árvore, numa planta, na natureza, num rio, no barulho de uma cachoeira, sabe? Aí tá a beleza, aí tá a arte que o César fala, do Criador, porque ele também tinha esse respeito grandioso para com Deus, e ele se colocava como subcriador. Ele era o quê? Católico? Católico. Ferrenho. Ah, é? Mas pesado, assim, tipo... O pessoal fala que ele fazia a missa diária, praticamente. Né? É mesmo? Ele tinha um culto É por isso diário, que eu só podia ler O Senhor dos Anéis quando eu era criança, sabia? É Porque mesmo? Ele fala que o Senhor dos Anéis, ele mesmo religioso, declara tá na carta 142 para um padre, o Robert Murray, ele declara que o Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. Olha Só que ele percebeu isso só na revisão. Ele não teve intenção. Entendi. Quando ele foi revisar, ele falou, cara, isso daqui tem muito elemento cristão. Só que, simbolicamente falando, ele não colocou, não definiu Mas ninguém. o que, por exemplo, que vocês veem? Que... Eu acho só importante a gente falar que o Tolkien ele detestava alegoria. Ou seja, quando você lê Nárnia, você sabe que o leão é Jesus. Ah, tá. Você não consegue mudar. Tipo assim, Entendi. Você é budista, você quer dar um outro significado pra Aslan, você não consegue, porque o autor, ele bateu o martelo. Entendi. O Tolkien não gostava disso. Não teve isso. Não. Toda a cristandade que a gente encontra no Senhor dos Anéis, ela é difusa, ela não é óbvia, e esse é o grande motivo para que as pessoas até ateias e agnósticas gostem da obra. Porque ela fala primeiro de valores universais e que nos tocam profundamente, Verdade. como amizade, fé, Amor. crença, amor. Tudo isso são coisas que o Tolkien trabalha de maneira macro. Só que quando você começa a identificar pontos aqui e ali, você entra mais uma camada. Isso. Quando você é cristão, você consegue enxergar essa camada. Então, você não é obrigatório ser cristão para entender. Sim. Mas quanto mais conhecimento mitológico você tem, você entra numa outra camada. Mais conhecimento religioso, mais outra camada. Isso. Ele é um lago infinito com uma fenda abissal, que você teria que entrar em apneia. Entendi. Porque são muitas influências, Tolkien tem muitas influências, é uma obra única de muitas influências. Uma delas são influências cristãs. Mas também das nórdicas. Sim, né? Da muito. mitologia Nórdicas, nórdica. celtas, Egípcio, tem muita coisa. Númenor. Egípcio também? O Númenor, a ilha de Númenor é baseado tanto em Atlântida, mas a sua cultura, a sua tecnologia na mitologia egípcia, no povo egípcio. Sei. Tanto que a gente vai ver na série, o pessoal já de pele mais morena, né? O pessoal, os Númenóreanos. A grandiosidade, tudo é faraônico, literalmente. O Tolkien, Exato. ele pegava elementos assim e colocava tudo ali. E você consegue, com o olhar cristão, enxergar. Não tem nada definido, mas você consegue interpretar. Por exemplo, pra gente só não ficar muito aéreo essa ideia Sim. do cristão. Por exemplo, Crônicas de Nárnia, o leão é Jesus, acabou, é uma alegoria. É. Quando você olha o Senhor dos Anéis, você encontra elementos de Isso. Cristo separados em 3 pessoas. Você tem o profeta no Gandalf, o mago, o que Sim. traz a palavra e o que guia. Sim. Você tem o penitente, o que vai para o sacrifício, que é o Frodo. sacerdote, né? Seria É. o sacerdote. E aí você tem o rei que retorna, o rei que volta e salva todo mundo, que é o Aragorn. É. Ou seja, ele não está gritando, esfregando na sua cara que aquilo é Cristo, mas ele está falando, coisas que eu acredito que são importantes para mim estão aqui. Sim. Né? Sacrifício Ninguém e é tudo mais. Jesus, mas ao mesmo tempo temos muitos elementos de Jesus ali. E esses 3 que o César falou são 3 ofícios de Cristo. O cristianismo acredita que Cristo veio e cumpriu esses 3 ofícios, que é o rei, sacerdote e o profeta. E o Gandalf é o profeta, a gente vai falar depois até sobre isso, né, da série, vamos tentar incluir. É bom a gente ter dado essa introdução a enxergar o cristianismo e o Gandalf como profeta, que vai ser importante na nossa conversa, assim. Mas a gente consegue enxergar. Inclusive tem um livro chamado O Messias Vem à Terra-média, do Philip Ryken, que ele trata esses 3 ofícios. Então ele vai pegando elementos, por que o Gandalf, a gente enxerga o Gandalf como profeta? Aí ele vem descrevendo várias passagens da Bíblia, o que é um profeta na Bíblia, e as passagens do Senhor dos Anéis. Tipo, porque Gandalf tem esses elementos proféticos, né? E isso você pode fazer com mitologia, com qualquer coisa. O Tolkien ele deixou aberto para interpretações diversas, né?
E tem elementos ali de tudo, né? Uma coisa que acontece muito é o Tolkien, ele tem muita bibliografia correlata. Ou seja, se você quiser ler pela chave cristã, vão ter vários livros que estudam a chave cristã em Tolkien. É insano, é insano. Se você quiser a chave cristã, você vai ter. A chave mitológica, tem um cara que foi lá a fundo, tem as runas, tem o Beowulf, tem Filosófica. filosófica. Existe uma bibliografia gigantesca e em vários idiomas. Sim. Tem caras italianos, espanhóis, brasileiros. A gente tem um fomento de trabalho acadêmico animal aqui Sim, no Brasil. no Brasil Então, é assim, forte. é muito engraçado como um autor relativamente novo, porque ele não é um Shakespeare, ele não é um Aristóteles, ter tanta coisa gravitando ao redor dele, como se ele fosse um sol, e ele puxa outras pessoas para estudarem a própria obra. Entendi.